Olá, meu nome é Ciel, tenho 34 anos, sou natural de Ferraz de Vasconcelos, aqui de São Paulo. Uma história para contar sobre saúde mental masculina numa sociedade atual. Oi, Ciel, boa noite. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado, Cláudio. Obrigada por vir colaborar com a gente. Inclusive, seu tema é um tema bem pesado, mas profundamente necessário para promover reflexão, entendimento e principalmente para mostrar o lado B, talvez, que às vezes a gente tem que esconder por causa das normas sociais. Sim. A nossa fragilidade humana, que aí não tem sexo. Então, é Sim. interessante quando a gente pode e deve até falar disso para outras pessoas também buscarem ajuda, buscarem também mais compreensão e entendimento dentro das casas. Então, agora é você quem fala, não sou eu. Obrigado, primeiramente, pelo convite. E o que a gente tem para falar, geralmente, falam que quando vai falar de saúde mental, tem que ter uma base científica por trás. Como eu não tenho formação, eu quero falar do lado paciente, porque eu tive um problema sério de saúde mental, tentei fazer aquela situação que... acabar com tudo, não deu certo, só me deixou um pouco mais doente, porque depois de você tentar algo assim, vem a frustração, porque você pensa, caramba, nem para isso eu sirvo. E é bem complicado. Mas a gente puxa lá de trás, porque até chegar nessa situação, as pessoas não enxergam. Principalmente para homens. Aí vamos falar, homem que não sei o que, a gente cresce com aquela coisa de, o homem não pode chorar, o homem não pode, tem que sempre prover, ele tem que dar sempre o seu jeito, ele tem que ser forte o tempo todo. E em partes isso tem que ser na sociedade. Se você não se torna um homem forte, você acaba perecendo. Tanto para a sociedade assim, quanto para outros homens, quanto para, num contexto geral, para a família, para amigos, para relações. Se você não é um homem forte, você não é útil. E com o tempo, se você não tem um cuidado, se você não tem um tratamento adequado de lidar com todas as situações adversas na sua vida, isso vai te adoecendo, isso vai te enfraquecendo, e até você perceber, porque você cresce com essa coisa de não procurar ajuda, é difícil, porque vai passando o tempo e você acha, não está acontecendo nada, é um estresse do dia a dia, é só um nervosismo, essa ansiedade aqui, não está acontecendo nada, está tudo bem. Só que às vezes não está. E até você olhar de uma forma mais cirúrgica para si mesmo e falar, nossa, eu estou doente, demora, porque você às vezes vai procurar, a primeira coisa que a gente faz é procurar na internet, né? O que não deveria ser padrão. É o buscador de tudo. Você está sentindo alguma coisa, vou procurar na internet esses sintomas para ver o que está ocorrendo. E às vezes o que vem ali não é o que você está esperando, aí você fala, às vezes vem uma ansiedade forte e depois uma dor de cabeça. Você já pensa o pior, fala, meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Aí você tá lá, tome um remédio, um analgésico. Aí você fala, beleza, então segue o jogo. E eu cheguei numa situação que até eu perceber que eu estava muito mal, demorou e foi um acúmulo de situações que quando chegou no ápice, foi o momento que eu falei, não, eu não quero mais isso para mim. E eu não quero que saibam que eu estou passando por isso, porque para homens também é uma vergonha. Alguns, você cresce com isso, meu Deus, eu estou doente com uma doença que ninguém acreditava, então você meio se sente envergonhado e não quer que ninguém saiba. E até porque também quando você vai reclamar que você está meio doente, as pessoas tratam com desdém, falam, você está reclamando, mas você é saudável, você tem suas funções motoras, você anda, você fala, você não tem nenhum tipo de, bloqueio para poder fazer as suas coisas. E às vezes falam, você só reclama, está reclamando de barriga cheia, entendeu? Você tem uma casa para morar. E meio que eu cheguei a comentar até no off, né? As pessoas reclamam muito do cheiro da fumaça, mas ninguém está querendo saber por que você está pegando fogo. E você está ali pegando fogo, tentando pedir ajuda,
de uma forma que as pessoas não percebam que está doente, porque o homem não pede ajuda diretamente. Ele chama para conversar, às vezes ele fala, vamos sair, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos no cinema. As pessoas, não posso e tal. Porque às vezes você só quer a companhia, você não quer nem ver o filme. Você só quer estar perto de alguém que você confia. E às vezes a pessoa não tem tempo. E aquilo ali vai acumulando, acumulando, e quando vai ver... Você... É um estopim, quando você tenta encontrar uma solução das piores, que é uma que ninguém deve fazer, que não é, né, não é esse o objetivo. A gente está aqui para cumprir uma missão, uma jornada, mas às vezes o fardo é pesado e a pessoa se recorre a isso, e claro que a gente sabe que também essa hostilidade que às vezes encontra de não ter onde conversar, com quem conversar, e só encontrar esses apontamentos. Você tem casa, você tem emprego, você tem perna, braço, você fala, você não está na rua, tudo isso. E vem de tantos lados que você começa a se questionar. Gente, é mesmo? Será que eu estou doente ou é só frescura mesmo? E aí você começa, tipo, a negar. Você está numa negação. Você fala, não, eu não estou doente. As pessoas têm razão. Entra naquele negócio de viés de confirmação, né? De tantas pessoas falarem que você não tem nada, você começa a acreditar que não tem nada. Aí você fica nessa bolha de, tipo, não tenho nada, pô, só eu tô reclamando, ninguém tá falando, que convive comigo fala que tá vendo isso. Só que aí você vai percebendo nas poucas coisas, poxa, você fica triste à toa. Às vezes você não quer fazer absolutamente nada, tipo, você não aconteceu nada com você, mas você não quer fazer absolutamente nada. Você não quer falar com ninguém, você não quer sair de casa. E tem dias que você fala, não, hoje eu vou salvar o mundo. Você sai de casa feliz, quer salvar o mundo, quer criar, quer fazer, mas tem dia que você, tipo, tá tudo bem na sua vida, mas você tá ali deprimido com alguma coisa que você não sabe o que é. E até perceber isso demorou. Nossa, demorou muito. Aí passei por um emprego que eu sofri uma questão racial com a gerente, com uma grande locadora aí, que eu não vou falar o nome, que na época foi bem tenso também. Aí passei por uma separação que também me abalou muito, mas até hoje a pessoa fala, mas ela te largou. Eu falei, não, gente, a gente sentou, entrou no acordo, não estava dando mais certo, ela seguiu o caminho dela, eu segui o meu, mas eu fiquei muito mal. E acabei perdendo emprego, separei, aí perdi meu carro, a minha cachorrinha foi atropelada no dia 24 de dezembro. Nossa, no Natal. Exatamente. Então foi um acúmulo que ali eu ainda consegui segurar a barra, mas eu já estava muito mal porque devido ao estresse, toda essa situação, meu cabelo começou a cair muito. E eu sou muito vaidoso. E é porque eu já tive cabelo comprido. Então isso me deixou muito mal, muito mal. E eu não queria sair, eu não queria pra nada. Só andava de boné, tanto que depois arrumei outro emprego, eu não podia usar boné, não podia usar lenço. Eu falei, não, eu preciso usar porque eu não tô bem, eu não consigo sair de casa se eu não colocar. Aí a pessoa meio que entendeu, então foi indo, foi levando, mas também teve as questões comecei a me dar umas crises de pânico, porque o trabalho que eu consegui depois era um bagulho bem complexo também, porque era na área da saúde. Então você lida com todo tipo de pessoa, com todo tipo de problema, e às vezes você fica, meu Deus do céu, você começa a achar que não está doente mesmo, porque você vê que tem pessoas que estão ali com um problema sério. Sim. Só que são problemas físicos, não mentais, né? Então você começa a, desenhar da sua própria doença. E eu fui levando, e começou a me dar uns ataques de pânico. Aí eu entrei em burnout, aí perdi muito peso, eu tenho 1,88. Cheguei a pesar 76 quilos. Bem magro ficou. Fiquei bem magro, fiquei bem ruim. Só que na rua eu tava sorrindo. Eu falei, gente, eu não tô bem. Ninguém precisa saber que eu tô doente. Porque uma coisa que a gente cresce também ninguém precisa saber das suas fraquezas. E isso é pesado de carregar. É muito. Para um homem ainda é pior, né? É muito, porque você começa a ficar com medo de as pessoas te verem como um coitado. Eles não querem te ver como uma pessoa normal, eles querem te ver como um coitado. Eu falei, olha lá, coitado, não serve pra nada. O padre Fábio de Mello mesmo tem uma frase as pessoas não gostam de você, gostam da sua utilidade. Se você é útil, você tá ali para todo mundo. Qual as pessoas que você pode se dar o luxo de ser inútil? Que você pode só sentar ali, não fazer nada, só estar ali pela sua companhia. E isso me pegou, quando eu vi esse vídeo dele falando, me pegou muito. Porque eu comecei a questionar, gente, quais pessoas ao meu redor que eu posso ter esse prazer de ser inútil? Porque a gente cresce sempre falando, você tem que prover, você tem que ser útil, você tem que fazer alguma coisa. E esse negócio vai fritando a sua mente.
Vai fritando a sua mente porque, meu Deus, eu tô ocioso. Eu não... Você sente assim que isso foi, tem que, uns 3 anos? Isso, mais ou menos. Então, você sente que lá atrás, talvez infância, adolescência, faltou expressar alguma coisa, faltou espaço para colocar algum questionamento, ou você entende que isso surgiu na fase adulta? Não, acho que a minha infância influenciou muito porque era a questão da cobrança. Você sempre tem que, tipo, era o famoso, você faz mais que sua obrigação. Se você tirar uma nota boa na escola, não é um parabéns, faz mais que sua obrigação. Se você cuidou da casa, faz mais que sua obrigação. Se você limpou a casa, faz mais que a sua obrigação. Então, acho que isso influenciou muito essa questão. Era muita cobrança, ainda mais quando eu tenho irmãos mais velhos, né? Então, você tem que ser que nem seu irmão, você tem que fazer que nem seu irmão. Seu irmão fez isso, seu irmão fez aquilo. E aí você tem que tentar suprir as expectativas de, olha, seu irmão, tipo, eu tirei uma nota A em história. Mas seu irmão fez um teatro. Tirei isso. Mas seu irmão fez isso, fez aquilo. Então essa cobrança também, tipo, me prejudicou muito. Hoje eu vejo isso porque eu fiz muita terapia para entender isso. E também depois a minha irmã mais nova, eu tinha que ser o exemplo. Quer dizer, de todos os lados você estava frito ali, né? Porque exatamente. Você tinha que olhar para o mais velho que ele estava subindo. Eu tinha que seguir o exemplo do mais velho e ser exemplo para o mais novo. Quer dizer, no meio é complicado isso. Quer dizer, você não teve espaço acho que para ser você, talvez. Então, aí tinha que cuidar, sua irmã mais nova, tem que cuidar dela. Tem que fazer isso, olha ela, não sei o quê. Então, às vezes, muita coisa que às vezes ela acabava fazendo, não era culpa dela. A culpa era minha porque eu não vi. Então eu cresci muito com essa cobrança de tipo, você sempre tem que ser o exemplo igual aos seus irmãos, mas também ser exemplo para sua irmã. E eu ficava meio que tipo, e onde eu entro nisso? Tipo, quando eu vou poder só fazer as minhas coisas você mesmo. Então e eu cresci com isso, então isso me prejudicou muito porque todo lugar que eu ia, toda empresa que eu entrava, eu falava, não, eu tenho que ser o melhor. Porque se eu mais ou menos não resolve. Eu tenho que ter as melhores ideias, eu tenho que sempre estar ali à frente. E isso me prejudicou muito, porque às vezes eu tinha que entender que em alguns lugares que eu ia trabalhar, eu não era o melhor. Eu não era o mais esperto ali. Então, meu papel era o quê? Aprender com o melhor. Então, eu fazia isso. Só que às vezes, tipo, internamente isso me incomodava, porque, cara, como eu não sei fazer isso? Entendeu? Então, hoje eu falo para meus pais, vocês me prejudicaram muito por essas questões. Muita coisa que eu podia ter feito, eu não fiz porque você começa, às vezes você é bom numa coisa, só que você começa a pensar que você não é. Porque você não ali, às vezes na mesa, tipo, você é bom naquilo, só que tem uma pessoa que é melhor, mas não quer dizer que você seja ruim. Sim. É que a experiência dela é maior. Então, por causa disso, tipo, às vezes eu deixava pra lá. Falei, não, gente, não tem como, eu não sou bom nisso, então... Você acha que você se anulou um pouco? Muito. Pelas questões e tudo isso, por essas pressões que passou interna. Eu tinha, tem uma síndrome que o pessoal fala, síndrome do impostor. Do impostor, sim. Eu passei muito disso. Muito, muito. Eu escrevia muita coisa legal, que às vezes eu achava que... Aqui a gente... Às vezes eu achava que não ficava tão bom. Eu escrevo muita coisa, escrevo textos, Recentemente eu escrevi um texto, aí eu li o texto e falei, isso aqui dá uma música. Aí joguei naqueles aplicativos de IA, a gente falando da IA mais cedo, né? E ficou uma música legal. Eu falei, gente, isso aqui é bom. Só que eu tenho muito texto e às vezes eu falava, não, isso aqui não vou publicar porque não ficou bom. E às vezes o texto estava bom. Só que eu achava, não, eu acho que muito vídeo que eu gravei, que eu falava, não vai ficar legal. Você até tem aquele movimento de fazer, de tentar sair da casca, mas aí depois você mesmo volta pra dentro, sei lá. Porque eu acho que não sou bom o suficiente. E a terapia, você, depois que aconteceu esse momento aí mais marcante negativamente, você foi pra terapia e aí, quer dizer, você já fazia bem antes, atrás? Na verdade, não. Eu comecei a fazer depois que eu separei. Sim. Porque eu fiquei muito mal mesmo, aí me recomendaram. Aí eu falei, não, vou procurar. E como era pelo convênio, era mais tranquilo para fazer. Aí eu parei, aí depois eu voltei a fazer. Que aí foi depois que aconteceu essa situação aí que eu comentei. Mas eu demorei para procurar, porque a gente tem um preconceito. Porque a gente começa a achar que terapia é só para louco. Sim, é porque cresce com essa... Sim. Né, ouvindo, nem em casa, às vezes as pessoas, a sociedade no geral acha isso. Mas assim, você sentiu que melhorou? Como é que você está lidando com as suas emoções agora? Hoje,
Acho que todo mundo que passa por essa situação começa a ver a vida de uma outra forma. A gente começa a entender que, tipo, problemas sempre vão existir, mas é como a gente lida com eles. E eu aprendi a lidar com eles agora. Às vezes tem um percalço, eu fico chateado, pô, eu fico. Só que a gente fala, eu particularmente eu falo que eu tenho 3 fases, né? Primeiro eu fico irritado, eu falo, gente, não acredito que isso está acontecendo comigo de novo. Aí explodo, depois eu fico triste, eu falo, gente, não é possível que isso está acontecendo de novo. Aí já me dá uma vontade de chorar. Aí o nosso câmera se reconhecendo. Aí depois vem a aceitação, falar, não tem o que fazer, né? Vamos resolver. Recentemente eu perdi minha carteira com meus documentos todos. Documento, cartão, e eu fiquei super nervoso. Aí depois eu fiquei chateado, falei, fazer o quê, né? Vamos tirar tudo de novo. Então, hoje em dia... humano isso, né? A gente tem raiva mesmo, aquela raiva às vezes das coisas não darem certo. Tem coisas pequenas que deixam a gente super chateado, é engraçado isso. Sim. Aí você não pode comparar isso, se você for falar, você não tem nem como. Mas tem fome, tem miséria, tem tudo isso, mas tem coisas sim que te deixa triste, é pequeno, às vezes até o carregador não funcionar. Sim, é isso que as pessoas não entendem. Eu falo, gente, é normal você ficar chateado ou bravo com alguma coisa pequena, desde que aquilo seja momentâneo, que você entenda que, o carregador não está carregando, eu troco. Mas que nem quando você está doente, aquilo tipo, que é pequeno se torna muito grande. Potencializa em qualquer situação. Você acha que começa, tipo, ainda mais quando começa a ser, tipo, várias coisas darem errado ao mesmo tempo. Aí você começa a pensar, meu Deus do céu, por que está acontecendo isso comigo? E quando você foi para terapia? Hoje você fala abertamente que faz Sim. terapia, você conversa isso normal. Sim. Você sentiu que também isso te deu mais espaço para mostrar Muito. a sua fragilidade, a sua dificuldade e as suas questões, que não precisam dizer quais são, mas de uma certa forma coloca você como uma pessoa mais aberta e até mais corajosa de pôr que, olha, não tem coisa que não tá legal aqui e é uma engrenagem e eu tô consertando. Sim. 2 coisas que me fizeram bem, tanto a terapia quanto a religião. Sim. A minha religião me ajudou muito, muito, tanto que eu falo para até hoje que foi os meus orixás que não deixaram eu morrer. Porque o médico falou, tanto que eu ingeri de remédio... A sua religião é? Eu sou um bandista. Um bandista. Isso. Portanto que o médico falou, né? O tanto de remédio que eu ingeri não era para ter sobrevivido. E ele falou que não sabe como eu vomitei tudo aquilo, porque não era para ter vomitado, era para ter apagado e... Aí eu falo pra galera, gente, mas assim, eu falo da religião que me ajudou, mas eu não tô tipo falando, gente, procure uma religião. Procure, não. Se você se sentir bem, você vai. Porque às vezes as pessoas confundem a religião de falar, não, vai que vai salvar a sua vida. Não. Então se você conseguir fazer, tipo, lado a lado, a religião, trabalhar com o psicológico, perfeito. Porque aí você vai ter o espiritual aliado com o seu psicológico e você vai conseguir fazer uma engrenagem para você melhorar. Então eu falo que a minha religião me salvou muito. Eu agradeço muito. E a terapia também. Nossa, a terapia me ajudou demais. Tanto que depois que eu passei por isso e comecei a fazer terapia, foi que eu voltei a fiz o curso, que a gente se conheceu. Estou fazendo mais 2 cursos. Então, minha vida começou a fluir melhor. Que nem todo mundo fala, você tem que trabalhar com comunicação, você é bom, você fala bem, você é criativo. Então, é isso que eu estou procurando agora. Tem alguns problemas, como sempre tem, mas hoje eu lido bem melhor. Hoje eu lido tranquilamente. Hoje a gente aprende a fazer assim, né? Eu devo me estressar? Esse problema tem solução agora? Esse problema vai me atingir diretamente? Eu consigo resolver? Não, então dou para quem resolve. Falei, resolve você porque eu não vou conseguir. Tentar assim, como se fosse assim, acoplar esses incômodos, essas situações de uma forma menos impactante. Por exemplo, tem uma coisa que incomoda, talvez vai explodir ou não, mas depois tem que canalizar de algum jeito, ou para resolver ou para tentar lidar com aquilo. Sim, sim. Aí agora, você aprende que se você conseguir receber, você recebe a informação, você absorve o impacto, porque cada informação tem um impacto diferente em você. Aí você respira e fala, deixa eu ver como isso vai me afetar. Aí você vê, isso aqui vai me afetar muito, então vou ter que resolver logo. Ou não, isso aqui não vai me afetar tanto, tento resolver, se não der, segue o jogo. Mas quando você está doente, isso, nossa, cada pancada é uma queda. Agora... Mas aí você achou que depois do ocorrido, tudo... Não, hoje eu não espero a validação de ninguém. Eu tento ser uma pessoa boa. Vou errar? Vou. Em algum momento a pessoa vai se sentir ofendida, só que aí cabe a mim pedir desculpa. Eu sei que você não gostou do que eu falei, me desculpa, não vai acontecer mais. Mas hoje em dia,
Hoje eu falo, não, eu vou fazer, se ficar bom, beleza, se não ficar, tá bom também, pelo menos eu tentei e vamos. Hoje, quando você fala, você sente que impactou um pouco a vida deles, assim? Sim. Eles não brincam mais, né, com isso. Tem alguns que é mais próximo, que eles ainda fazem uma brincadeira porque esses eu sei que eles entendem. Aí, como a gente tem uma certa intimidade, eles brincam. Mas tem outros que não brincam mais, não fazem mais piada, perguntam. Tem alguns próximos que entenderam a gravidade da situação. E me ligam toda semana, me mandam mensagem. Ei, cara, você tá bem? Pô, vamos sair, vamos conversar. Só que eu esperava isso, não que eu não tô reclamando. Entendo, mas eu agradeço muito. Mas eu esperava lá atrás também. Tantas as vezes que eu falava com o pessoal. Mas é sempre tempo de aprender, né? Eles aprenderam a lidar melhor, né? Sim. E até você também, de pedir ajuda de um outro jeito, né? Não dessa maneira. Sim. Hoje em dia, se eu não tô bem, eu falo, não tô bem. Eu falo abertamente, não tô bem, eu queria conversar sobre alguma coisa, qualquer coisa, vamos falar sobre qualquer coisa. Ou às vezes eu não tô bem, eu não quero conversar com ninguém e fico quieto em casa. Aí eu vou, mas eu não me recolho e vou ficar triste. Eu vou fazer outra coisa, eu vou ler um livro, eu vou fazer uma coisa que preencha aquele momento para não ser pego novamente. Aquele momento que você acha que, tá tudo bem, só tô triste. Mas se você deixar aquela tristeza, ela vai acumulando, então você tem que esvair. Entendi. Uhum. Bom, a gente tem algumas dinâmicas. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Não. Calma que você ainda vai falar mais coisas. Você vai falar, sem problema. É que especificamente agora tem umas dinâmicas. Claro. Um minutinho. Bom, Ciel, você gosta de tatuagens? Eu tô vendo. Muita gente faz essa tatuagem. Essa aqui é a Fênix. Fênix. Eu gostaria de saber, assim, diante da vida, em tudo que você passou na sua trajetória, que você é jovem ainda, mas já passou histórias pesadas. Sim. E em algum momento acredito que você precisou ser uma fênix. Sim, renascer, né? Foi exatamente depois da situação que eu falei, não foi quando eu estava no hospital, eu falei, não foi. O legal é que o médico falou, você quer que liga para algum parente? Eu falei, não quero que liga para ninguém. Ninguém precisa saber que eu tô aqui. Entendeu? Porque as pessoas vão me tratar como um coitado. Eu não sou um coitado. Eu sei exatamente o que eu fiz e vou arcar com as consequências. Se não deu certo, então segue o jogo. Eu passei no médico, voltei a fazer terapia, voltei a treinar, fui para academia, que o médico recomendou fazer exercício físico, e é uma coisa que eu gosto muito. Voltei a estudar, comecei a fazer uns cursos, e estou seguindo aí. Está se sentindo mais vivo, mais feliz, mais completo? Depois que você tenta uma coisa dessa, até a chuva você aproveita. Você não quer correr na chuva. Você vai andando e fala, gente, tá chovendo, tá gostoso. A gente começa a parar de reclamar de tudo que acontece. O fato da minha cachorra, às vezes eu falar com ela, ela sorri pra mim aquilo ali já é ótimo. E a minha sobrinha brincar comigo, então a gente começa a valorizar tudo que acontece na sua vida. E a entender que tudo tem seu tempo. Que nem, voltei a estudar, só vou terminar quase no fim do ano. Mas eu tô ótimo, tô aproveitando cada aula, tudo certinho, tudo bonitinho. Então, eu praticamente renasci. Eu só não faria essa porque não combinaria comigo. Mas sim, eu renasci sim. Muita gente usa essa tatuagem, né? Eu vi muita gente já. Sim. Essas dinâmicas eu estreiei com você, a Fênix e o cinema. Porque a vida é arte, a vida é movimento. Exatamente. E se a sua vida fosse por um propulsor, esse é um projetor, uma máquina de filmes, se você tivesse que passar um filme da sua vida, em que momento, são duas perguntas. Sim. Em que momento ficaria preto e branco, que é uma coisa mais densa, mais forte, e em que momento e que nome você daria para esse filme da sua vida ou para esse trecho? Nossa, essa pergunta é muito boa, que eu nunca parei para pensar. Mas eu acho que seria meio que um filme, ele começaria colorido e ele ia ficando preto e branco para dar aquele tom de drama, bem dramático mesmo, até ter o último corte. Que é aquele que eu estou numa ambulância, que é aquele que eu acordo no hospital, para depois ele voltar a ser colorido. Que aí eu começo a entender que a vida dá para ser vivida tranquilamente, mesmo com os percalços, e tudo tem, nessas questões, tudo tem ajuda. Você tem onde buscar ajuda para poder se curar.
porque também parte de você, né? Mas eu adorei esse negocinho aqui, sensacional. Agora, nome do filme, nossa, nome do filme, sei lá, uma comédia dramática. O gênero seria comédia dramática, Sim. Mas o título do filme... Você fez uma ótima pergunta. Que bom. Nossa, essa pergunta é sensacional. O título do filme da minha vida. Sei lá, 50 tons de marrom, de todas as merdas que eu já fiz na minha vida. Talvez. Pode ser, sim. Mas, poxa, o que aconteceu e depois como continuou, é bem um filme mesmo. É bem engraçado, triste. Tem os momentos, né? Sim, aí tem o plot, aí volta, aí as coisas começam a dar certo. Só que do jeito que eu falo, parece que eu tive que fazer isso para poder as coisas dar certo. E às vezes não precisa. Mas será que foram só coisas negativas? Assim, será que não tem um outro título que cabe melhor? Nossa. Porque eu não acho que você fez só merdas na vida. Nossa, uma boa pergunta. Acho que no próximo episódio eu vou saber responder. Que agora eu não tenho a menor ideia de nome de filme. Eu nunca parei para pensar. Eu vou pensar e vou mandar no stories. Lembrei do nome do filme aqui, Legal. Mas agora no momento eu não vou pensar em nome de filme nenhum. Não, se me convidar pro próximo episódio eu trago o nome do filme. Tá bom. Tá bom? Tá legal. Gostou, né, Dô? Adorei. Mas a gente fala de renascimento, dos acontecimentos normais, mas também a gente fala de sucesso, que é o Troféu Vitória. Olha. E esse troféu é um troféu que eu sempre peço para a pessoa dedicar para quem ela... pode ser alguém, algo, não precisa ser alguém, somente alguém, ser humano, uma questão, uma causa, ou até para si mesmo. É livre a dedicação do Troféu Vitória. Minha terapeuta. Fala o nome dela. Ana, que não desistiu de mim. Mesmo que não desistiu de mim, estava lá comigo. O meu barbeiro, que mesmo que eu estava me sentindo ridículo, sempre me ajudou, me salvou. Ângelo, meu parceiro, que mesmo não sabendo lidar também com esse tipo de coisa, ele, do jeito dele, ele me ajudava. Ele, cara, encosta. Às vezes eu, nem queria cortar o cabelo, mas ele fala, não, vem pra cá, vamos jogar um videogame, vamos conversar e tal, ficar falando besteira. E, bom, alguns amigos que, se eu for ficar lembrando o nome também, que me apoiaram, Thiago, Sérgio, Eduardo, que é meu irmãozão, que está no Rio de Janeiro, que ficaram próximos de mim. E a mim mesmo também, que não sucumbiu, né? Fui fraco em algum momento, mas hoje posso me considerar um vencedor. E uma grande amiga minha, Cauane, que está nos Estados Unidos, que também me ajudou bastante. Manda um beijo para todos. Um beijo para todos. E meu barbeiro, eu vou lá, não estou cortando com ninguém, tá bom? Só com você. Sou fiel a você, tá bom, meu amigo? É que barbeiro é ciumento, Como você trouxe uma questão muito importante, antes de fazer, eu acho que é legal a gente fazer um parâmetro da sua vida, que você trouxe essas questões de dificuldades, de fragilidade, de erros e acertos, tanto que o nome do filme eu não concordo com esse, porque eu acho que tem coisa boa assim, então fica devendo para o próximo episódio. No próximo episódio eu trago. Mas, assim, você traz um tema difícil, duro, mas que também pode atingir outras pessoas. Se imaginasse um lugar amplo, onde houvesse a possibilidade de deixar uma mensagem, um recado para as pessoas, e você é livre para falar o que quiser, não precisa ser só desse tema, é o assunto que você quiser, e aqui é o seu megafone para você se sentir livre e falar o tempo que quiser. Não, vai ser rápido. Estão me ouvindo? Vou falar direto para a câmera, hein? Você, homem, procure ajuda. Não é vergonha nenhuma procurar ajuda. Se você está se sentindo mal, fale com um amigo, com o próximo. Se você é casado, fale com a sua esposa, com a sua mulher. Procure um psicólogo. Tem o CAPS, que é gratuito. Eles também têm a confidencialidade. Você não precisa se identificar, falar para todo mundo que você vai lá. Mas procure ajuda, cara. Porque quando chega no fundo do poço e não tem saída, é bem complicado. E é difícil, mas não é impossível você sair desse buraco, ok? Então, minha mensagem é para todos os homens que você não é obrigado a ser forte o tempo todo. Quiser chorar, você chora. Quiser ficar triste, você fica. Se não quiser falar com ninguém, não fala. Mas se você está se sentindo triste, procure ajuda, ok? Não tenha medo.
precisa ser muito homem, sim, para falar disso. Acho que esse é o diferencial. Para falar que é frágil, para falar que sente dor, que não está legal e que está inseguro e que tem medo, porque de toda forma você está buscando a estabilidade emocional para sim aí se tornar uma pessoa melhor. Sim. E todos nós passamos por essas oscilações, é uma trajetória nossa de vida. Sim. Tudo bem? Agora eu vou te pedir uma coisa. Claro. Eu tô adorando esses tokens. Você achou difícil vir aqui? Não, que isso. Conversar? Eu sou nosso cientista da NASA. Ai, gente, que bonitinho, o mini Einstein. É o cientista da NASA, então é assim. Aí eu queria que você dissesse para quem está em casa, é um convite para fazer, porque as pessoas imaginam que para vir aqui contar uma história, ou para contar, que eu também faço virtual. Sim. Precisa ter uma grande, entendeu? Então, assim, eu sempre vou por esse caminho de que a pessoa só tem uma história. Mas eu gostaria que você dissesse, como é que foi a sensação de se abrir, de conversar? Gente, eu adorei. Espero ser convidado novamente mais vezes, porque é muito legal você falar com uma pessoa que te escute, sabe? Às vezes as pessoas só querem ser escutadas. E, gente, venha participar, é muito legal. Você pode falar sobre o que você quiser. Às vezes você tem uma história muito boa para contar de vida e o mundo merece ouvir, ok? Então, fica o convite. Assistam e venham participar também, comentem, compartilhem, ok? Nosso mini... Qual é o nome dele? Ainda não escolhi. Como assim, gente? Vamos fazer uma enquete. É o Nelson. Vamos fazer uma enquete. Ai, mas fico muito grato e adorei conversar, adorei falar sobre esse assunto, que é necessário. E me convide outras vezes que eu venho também. Me convide, venho a Carol, a gente vem junto. Com certeza. Tá bom? Obrigado, viu? Obrigada a você. Eu adorei o bonequinho. Aquele. Eu que agradeço toda a entrega e a sua participação. Ok, obrigado a você. Vocês que nos assistiram, entrem nas redes sociais e se tem vontade de participar, faça como se é. Obrigada por nos assistirem mais uma vez. Eu sou Cláudia Denise Israel e te pergunto, qual é a sua história?